38. Aleluia! E o tema desta mensagem é o que Davi tinha em suas mãos. Você já viu como a gente para querer saber como que a pessoa chegou naquele sucesso? O que ela fez para atingir a vitória? Hoje em dia, a maioria dos pastores ou sacerdotes tem escrito livros, e os filhos ou os membros ou outras ovelhas compram aquele livro para saber qual foi a experiência que o pastor teve para ele chegar naquele nível, naquele patamar. Hoje nós vamos aprender com a Bíblia, porque a Bíblia não tem erro. Aleluia! E aqui foi inspirada por Deus, e eu tenho certeza que Deus vai inspirar o teu coração, e você vai aprender alguns segredos de Davi, por que ele se tornou, aleluia, por que ele foi um grande guerreiro, por que Deus era com ele, aleluia. Muitas das vezes a gente quer chegar logo no objetivo, né? Mas a gente não quer passar por algumas etapas, aleluia. Eu acredito que Deus vai falar no nosso coração nesta noite, e eu sei que eu e você seremos grandes guerreiros como Davi foi, aleluia. E nós vamos chegar no nosso alvo, no nosso objetivo, porque Deus vai fazer eu e você triunfar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se os meus amados e queridos nesta noite encontrou 1 Samuel capítulo 17, verso 38, 39 e 40, é o que nós vamos ler nesta noite. Você pode dizer: graças a Deus eu encontrei. Pastor, misericórdia, eu não encontrei. Aleluia. Mas parece que não teve uma misericórdia. Então nós já podemos ler. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz assim na Sagrada Escritura, que está em 1 Samuel capítulo 17, verso 38. Samuel vestiu a Davi de sua armadura. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Só até aqui. Aleluia. Pode se assentar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus é bom e Ele é maravilhoso. Então o tema desta mensagem é: o que Davi tinha em suas mãos. Muitas das vezes nós queremos conhecer qual é a estratégia que temos que usar para chegar mais rápido ao nosso sonho, ao nosso objetivo. Quando as pessoas vão prestar o vestibular, elas correm atrás do cursinho para aprender as matérias específicas, as que mais têm a possibilidade de estar na prova, para que o aluno venha destrinchar a prova e ser tremendamente aprovado e ter uma nota excelente. E assim nós sonhamos acertar, assim
métodos levam a gente ao fracasso, né? Os métodos antigos, quando a gente era do Egito. Mas agora não, o Senhor tem nos inspirado, Ele tem nos ensinado, e acredito que nesta noite Deus vai inspirar o teu coração para você buscar o conhecimento da parte de Deus, para que você possa ter uma vida tremendamente abençoada. Aleluia! Porque quando nós somos abençoados, irmão, por Deus, nós temos tudo que um ser humano pode sonhar. Porque o teu Deus, Ele vai fazer de tudo para te abençoar. Aleluia! Então, o pastor disse que algumas coisas que Davi tinha em suas mãos, a primeira dela era a harpa. O que Davi era? Era um adorador. O que a harpa era? Era um instrumento que era usado naquela época para adorar o Senhor. E eu já vi muitos soldados querendo chegar no seu objetivo, mas que é ser um adorador. Aí talvez você pode me perguntar: pastor Maurício, você não canta como a pastora Cíntia? Lógico, eu não canto como a Lorena, eu não canto como meu filho Rogério, não canto. Mas meu irmão, eu não deixo de ser adorador. Amém. Eu não tenho o talento de dedilhar uma harpa como Davi tinha, como os irmãos aqui da igreja têm. Mas meu irmão, eu cumpro essa parte a qual Davi era usado por excelência. Ele adorava o Senhor, e quando ele adorava, meu irmão, a presença de Deus era tão real sobre a vida dele, que o espírito mau que estava sobre o rei Saul se retirava imediatamente. Meu irmão, nós temos que adorar o Senhor de uma forma tão sincera, que possamos atrair a presença de Deus. Porque quando nós atraímos a presença de Deus, o sobrenatural se manifesta na nossa vida, e tudo aquilo que estiver ao teu redor, ao teu caminho, aleluia, que não provém do Senhor, ele sairá do teu caminho, ele será retirado do teu caminho. E quem é o adorador? O que ele tem no coração? Gratidão, devoção, adoração. Irmãos, nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos se render aos pés do Senhor. E algo fundamental: gratidão. Tem pessoas que não são gratas a Deus pelo que Ele fez. Já esqueceu o que Deus operou em tua vida. Ainda mais quando o crente está passando por uma dificuldade, ou por um deserto que chegou ontem e ele não estava sabendo. A tendência é murmurar, achar que Deus abandonou. Não, meu irmão. Se Deus está te provando, é porque Ele quer te aprovar. Agora aprenda como Davi, o que ele tinha na sua mão: a harpa. Adorava o Criador. Primeiro nós temos que adorar, se curvar, para depois Ele fazer na nossa vida. Aleluia! Primeiro você se prostra, primeiro você se derrama na presença do Senhor, primeiro você se humilha, primeiro você adora Ele. Meu irmão, quando você se humilha e adora o Senhor, Ele está fazendo o seu projeto, Ele está desenhando a respeito da minha e da tua história. Aleluia! Meu irmão, você já ouviu dizer que quando uma
escuta o gemido da alma da pessoa. Aleluia! É uma adoração, meu irmão. E tem pessoas que são levadas ao extremo para se tornar um adorador de verdade. Meu irmão, a gente não precisa ir para o extremo, mas se você tiver um coração grato e adorador, você vai ver o quanto meu Senhor, Ele é fiel e o quanto Ele tem preparado para mim e para você. Já ouvimos dizer também que no deserto que Deus escreve a nossa história, não é assim? Meu irmão, se você adorar, meu irmão, Ele vai escrever a tua história. Primeiro você se rende a Ele. Primeiro você aceita a condição dEle. Primeiro você diz para Ele que você vai obedecer este manual aqui, que é infalível, que é poderoso, meu irmão. Se você se render a obedecer este Deus, a obedecer esta Bíblia, meu irmão, e for um adorador de verdade, se prepara, porque o meu Deus vai desenhar, Ele vai projetar o teu futuro, e tu vai bendizer o nome do Senhor, porque assim como Davi foi um grande guerreiro, não conheceu a derrota, você também não conhecerá a derrota. Aleluia! Eita, Deus que é bom. Então o primeiro é a harpa. O que Davi tinha? Gratidão, devoção, adoração. O segundo que é, pastor? Um cajado. Cajado qualquer um tem? Não. Aleluia. O que é um cajado? É um instrumento usado pelo pastor de ovelhas. Serve para quê, pastor? Aleluia. Para corrigir a ovelha da desobediência. Verdade. Para socorrer a ovelha enquanto ela cai enferma. Proteger o rebanho dos animais ferozes. Era o que Davi fazia. E fazia muito bem. E Davi tinha um zelo com o seu pastoreio. Davi tinha uma responsabilidade que foi dada a ele como pastor daquelas ovelhas. E sabe o que eu vejo? Que quando Deus se dispõe a lhe dar uma tarefa a você, talvez não tenha cumprido ela da maneira correta, ou feito ela da melhor forma possível. Inicia algo para Deus e não termina. Faz as coisas de qualquer jeito. Sabe qual que é o nosso mal? É pensarmos que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. E é mais fácil a gente obedecer o homem do que a Deus. Porque o irmão vai te cumprimentar, a irmã vai te cumprimentar. E a gente esquece que Deus vê tudo. E Davi aqui, usando o seu cajado, ele fazia de forma excelente para o Senhor. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que logo quando Deus desperta no nosso coração, que temos a necessidade de fazer algo para Ele, a gente já quer logo pregar, a gente já quer logo cantar. A gente já quer logo subir no palco. Mas não é assim. Eu nunca vi uma pessoa começar como presidente de uma empresa. Todo mundo começa de baixo para cima.
Não é assim? Então, meus queridos, um dos segredos que Davi carregava era a responsabilidade de uma tarefa a qual a família dele não dava valor. Davi era tido como um menorzinho. Davi era ruivo, porém era indiferente. Os outros irmãos dele eram fortes. E por que será que ele pegou essa tarefa? Para eles não tinha tanta importância. Será que foi te dada uma tarefa que você tem feito descaso dela? Será que foi lhe dada uma responsabilidade? Talvez o seu cajado hoje é pequenininho, mas ele vai crescer. A sua responsabilidade vai crescer. Nós precisamos cumprir uma tarefa para depois passar para a segunda, meu irmão. Para a gente ser abençoado, irmão, tem que trabalhar, não tem como. Você tem que fazer, você tem que adorar, você tem que servir o Senhor. Você pode estar me questionando, pastor, mas este cajado que ele carregava era de pastor. Eu não almejo o pastorado, meu irmão, era uma responsabilidade. Você acha que as professoras que sobem para poder dar aula para as nossas crianças, elas têm uma responsabilidade? Você acha que os meus diáconos que estão trabalhando aqui, eles têm uma responsabilidade? Você acha que os meus levitas que adoram o Senhor, eles têm essa responsabilidade? Então foi dado a eles uma responsabilidade, um cajado. Eles não são notados assim? Se eu perguntar, quem de novo aqui? O que eles são? Vocês vão dizer, levitas e adoradores. Meu irmão, são segredos que nos levam a ter uma vida magnífica com Cristo. O primeiro segredo, o pastor disse que era a harpa, que ele adorava o Senhor. O segundo é o cajado, a responsabilidade dele de cuidar das ovelhas. O terceiro que é um alfajor. O que é isso, pastor? Antigamente era um pedaço de couro que eles fechavam assim e punham as moedas lá dentro. Era feito para guardar moedas. Davi usou aquilo para guardar as 5 pedrinhas. Ele ia enfrentar um gigante. Ele já tinha em suas mãos esses talentos aqui, bem aguçado. Ele já se empenhava nisso aqui. Então quer dizer, existia um preparo para aquele homem ser abençoado. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse que alfajor era tipo um porta-níqueis daquela época, não é verdade? E o que significa isso? Provisão, abastança, suficiência e subsistência. Aleluia! Então quer dizer que Deus já abençoava Davi. Essa parte aqui é muito interessada,
na vida de alguns irmãos que têm problema nessa área. E na Bíblia diz muito claro que quando a gente não obedece o Senhor, a gente deposita num saquetel furado, que é a mesma coisa que é alfajor. Isso, um saquetel furado. Mas, meu irmão, são talentos que Deus foi dando para Davi. E Deus, ele trabalha na nossa vida. Ele muda a nossa sorte. E até na vida financeira você vai subindo degraus. Não tem como você já amanhã dar um dízimo de 5 mil. Não, irmão. Você vai subindo na medida da sua fé, na medida do que Deus vai fazendo, na medida que você vai obedecendo. Aí você pode chegar um dia e dar um dízimo de 10 mil, de 20 mil, 30 mil. Vai depender da sua obediência, meu irmão. E Davi já tinha esse talento. Aleluia! Quarto talento que estava na mão de Davi, uma funda, era uma arma, um estilingue, que era usada como instrumento de guerra naquela época, é muito antigo. E você sabia que a gente tem esse instrumento de guerra e muitas das vezes a gente não usa? Na Bíblia diz que em Hebreus 11, acho que 18, 19, 20, fala sobre as armaduras. Faz parte da nossa armadura. Lá não disse sobre o estilingue, mas diz da espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a sandália do Evangelho, da preparação para a paz. Meu irmão, Deus te deu talento que muitas das vezes nós enterramos ele. E essa ferramenta aqui, que Davi tinha em suas mãos, é especial. É um instrumento de guerra, meu irmão, que era usado naquela época. Hoje, qual é o instrumento de guerra que nós usamos aqui na igreja? É Volvo? Não é. É metralhadora? Não é. É estilingue? Não é. É a oração. Glória a Deus. É o nosso jejum. Esse é o nosso instrumento de guerra. Se você orar, meu irmão, a mão de Deus vai se mover ao teu respeito. Glória a Deus. Muitas das vezes ele fica querendo, mas como? Por que será que Deus foi lá e abençoou Davi assim? Meu irmão, está fácil a tarefa dele? Era um adorador, usava o seu cajado, usava o seu alforje, tinha uma funda. Aleluia! E essa funda foi uma arma de quê? De combate, foi uma arma de ataque, foi uma arma de ofensiva. Meu irmão, se a gente parar de orar e jejuar, o inimigo ele vem com tudo. Se a gente parar de orar e jejuar, meu irmão, vou dizer de novo, o inimigo vem com tudo.
Pastor não gosta de fazer muito comentário porque eu acho antiético. Mas coisa lá do passado. Eu lembro de uma pessoa que eu e a pastora tomava conta, ajudava na fé, e o irmão não gostava de orar e de jejuar de jeito nenhum. E eu e a pastora orávamos por aquele casal. E eu falava assim, nossa, mas parece que não acontece nada na vida deles. Aí um dia, nós orando, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mostrar para a gente o que está de errado. Aí um dia a irmã liga para a pastora e fala assim, não, meu marido, ele tem lá perto da cabeceira da cama dele, um santinho. E a cabeça do santo está até descolorida, de tanto que ele passa a mão no santo todo dia, antes de sair, para ele ser abençoado. Irmãos, e o casal estava passando uma necessidade muito grande. E a gente orando, querendo que a coisa se resolvesse. E não acontecia nada. E por fim, irmãos, pelo tempo que a gente cuidou deste casal, só foi dificuldade. Porque a pessoa ela não usava a ferramenta certa. Ela não usava a oração. Ela não adorava o Deus certo. Ela não servia o Todo-Poderoso. Ela não usava a harpa. Ela não usava o cajado. Ela não usava o alfajor. E ela não tinha a funda para acertar o inimigo, para bater o inimigo. Não tinha autoridade. Meu irmão, sabe o que faz a diferença na nossa vida? Quando a gente tem uma aliança com este Deus. Quando a gente tem aliança com este Deus, Ele nos dá o quê? Unção. O segundo, a autoridade. A autoridade pode-se dizer que é poder do céu. E quando a gente tem essas ferramentas, nós nos tornamos imbatível em Cristo Jesus. Aí tudo que vier na tua mão, meu irmão, vai ser transformado em milagre, vai ser produzido, arabacaia, sabe, o sobrenatural de Deus. Meu irmão, o segredo de Davi naquela época, para ele vencer o gigante, foi essas coisas. O nosso segredo hoje é jejum, oração e Bíblia. Aí tu vai ver o gigante cair e você vai ver o Todo-Poderoso bradar na tua história e te tirar do cativeiro e te fazer vencedor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que mais Davi tinha em suas mãos? 5 pedras. Simbolicamente na Bíblia, significa misericórdia de Deus, poder de Deus, símbolo da autoridade de Deus. Na Bíblia também fala sobre as 12 pedras que tem no peito do sacerdote que usava antigamente. E essas 12 pedras significavam as 12 tribos de Israel. Aleluia! Davi tinha 5 pedrinhas.
Ele usou só uma. Uma única pedra foi o suficiente para mudar a história daquele homem. E eu coloquei o nome dessa pedra: suficiência, eficiência e eficácia. Porque com uma pedra, um tiro certeiro, ele foi tremendamente abençoado. Meu irmão, ele tinha essas pedras na mão. Na Bíblia diz que ele saiu e foi para o ribeiro e catou essas 5 pedras. Há um mistério profundo aqui. Na Bíblia diz que ele pegou essas pedras no ribeiro. No ribeiro, o que nós temos no ribeiro? A água, que é do Espírito de Deus. Por que será que ele não foi num monturo de pedra e pegou um cascalho? Por que será que ele não pegou uma pedra gigantesca, pesada? Por que será que ele não pegou um tijolo de barro? Mas ele foi lá no rio e pegou aquelas pedras. As pedras eram lisas, elas tinham uma capacidade que a outra pedra não tinha. Se fosse a pesada, quando ele fosse lançar, o gigante poderia desviar dela. Ela não chegaria talvez no gigante. Se fosse um tijolo, quebraria talvez na cabeça do gigante. Mas não. Foi uma pedra que estava no ribeiro. Sabe por quê? A pedra do ribeiro, ela é lisa, ela é dura e ela tem uma aerodinâmica maior do que as outras. Ela tinha que acertar a testa. Era o único lugar que o gigante não tinha proteção. Ele estava cheio de armadura. É verdade. E ela, tendo a aerodinâmica, ela tomava uma velocidade maior. Um tiro certeiro foi o suficiente para o gigante cair por terra. Irmãos, eu comecei a dizer que ele não tinha essas pedras. E eu quero te dizer nesta noite que na medida que nós adorarmos o Senhor, na medida que nós pararmos a nossa vida para dedilhar a harpa, Deus ele vai te mostrar coisas que você nunca viu. Não vou dizer melhor, coisas que você viu e nunca percebeu. Não vou te dizer melhor ainda, Ele vai te dar direção. Ele vai te orientar. Ele vai promover a você a condição de você resolver um problema que talvez para ti e para a multidão é impossível de resolver. Meu irmão, você parou para pensar quantos israelitas tinham ali naquela época? Todos estavam mortos de medo pelo Golias. O pequenininho Davi, com uma pedrinha, derruba aquele homem e Deus muda a história daquele homem completamente. Meu irmão, parece que você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Ei, o meu Deus vai te mostrar o que é novo, o que é novidade, porque aí vale dinheiro. O meu Deus vai te mostrar
Como este Deus é poderoso. Meu irmão, quando nós estamos preocupados em resolver o nosso problema, em dar jeito na nossa vida, quantos livros talvez você já leu para te ajudar, e até hoje a sua vida não foi? Talvez você já leu a Bíblia capa a capa e nunca teve um discernimento profundo da palavra de Deus. Sabe o que eu estou te dizendo nesta noite? Que o meu Deus vai te levar lá no profundo. Ele vai te mostrar o que ninguém viu. Ele vai te dar a direção certa. Ele vai trazer a luz da palavra até que se queira a tua mente. Ei, parece que você não está entendendo. Eu estou te dizendo que dentro do teu trabalho, dentro da tua dificuldade, aonde você mais espera, o meu Deus vai trazer a revelação, a palavra viva, e Ele vai pôr no teu caminho, que abrirá a porta do milagre que você precisa. Aleluia! Aleluia, Senhor. Eita Deus que é poderoso! Como o nosso Deus é maravilhoso! O que tinha na mão de Davi? A harpa, o cajado, um alfajor, uma funda, 5 pedrinhas. Foi tudo que ele precisou para mudar a história dele. O que você tem? Quando a viúva tinha perdido o marido e os credores bateram na porta dela para levar o filho como escravo, para saldar a dívida, ela correu até o profeta e o profeta perguntou: o que você tem, mulher? Ela disse: eu não tenho nada. Quando nós estamos desesperados, nós não usamos a nossa fé, mas quando nós se humilhamos perante o Senhor, com o nosso coração grato, com a nossa devoção, com a nossa oração, meu irmão, você está entendendo aqui que o segredo é adorar o Senhor, é usar a harpa, meu irmão. Quando nós se humilhamos perante o Criador, com gratidão, com devoção, com adoração, meu irmão, Ele começa a mudar a nossa história, Ele começa a mudar, meu irmão, a nossa capacidade, porque Ele traz revelações, Ele traz arabacaia sada devaciar, arabacaia sada conhecimento, a qual nós não tínhamos mais, porque estávamos deturpados pela situação. Mas quando o nosso coração se encontra em paz, arabacaia sábia, reverência ao Senhor, adoração ao Senhor, Ele começa a desvendar os seus mistérios, Ele começa a te dar, arabacaia sábia, algo para ser usado. Meu irmão, o meu Deus, Ele é estrategista para mudar a história de pessoas, aleluia. E eu acredito que com pequenas coisas Deus nos fará, arabacaia sábia, devaciar, arabacaia sábia, grandes homens e grandes mulheres, porque o Senhor nos inspirará algo novo, porque Ele é fiel, porque Ele é especialista para revelar o milagre que precisamos. Aleluia! Uma revelação de Deus pode mudar toda a tua história, pode mudar a trajetória da sua vida. Uma revelação.
Essas ferramentas foram usadas por Davi. Agora Deus quer usar você e o que você tem. Ah, pastor, eu não tenho nada. Você está pensando no problema. Você tem. Você tem talento. Estou dizendo que você tem talento, Ele vai te capacitar e Ele vai te levantar e vai te pôr para sentar numa cadeira a qual tu nunca imaginou. Aleluia! Diga graças a Deus. Está preparado para vencer os obstáculos? Está preparado para ir para a guerra? Está acreditando que o teu Deus está contigo? O que eu preciso, pastor? Fé. O que eu preciso, pastor? Eu não tenho nada. Meu irmão, você precisa da harpa. Vamos adorar. Eu quero encerrar hoje o louvor, minha filha, se prepara. Nós precisamos da harpa da oração. É através da oração que Deus revela os seus desígnios. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Vou dizer algo que eu já disse. Talvez tenha alguns irmãos que já estão carecas de saber disso. Uma vez eu entrei na igreja e estava tremendamente irado, com raiva da situação que me veio, e achando eu que Deus tinha culpa disso. Eu lembro que eu parei no cantinho assim onde eu ficava como diácono e eu me lamentava de raiva e brigava com Deus no bom sentido. Irmãos, enquanto eu estava ali labutando, com o coração adoentado daquela forma, eu estava perdendo. Mas logo me peguei louvando, logo me peguei adorando o Senhor. Irmãos, foi uma coisa assim que eu nem vi o tempo passar. Aquilo que era ruim, que estava no meu peito, sumiu, desapareceu, e eu fui renovado por Deus. E quando aquele culto terminou, eu disse: culto abençoado. Nós somos feitos para adorar o Criador. Nós somos feitos para cultuar o Criador. Nós somos feitos para adorá-lo. Ter um coração com devoção ao nosso Deus. E nós vamos fazer isso nesta noite. Amém. Antes de você levantar, eu quero que você levante com um propósito no teu coração. Antes de você levantar, eu quero que você tome uma decisão. E antes de você levantar, eu quero que você se levante, decidido a adorar o Senhor como nunca você fez antes.
como nunca você fez antes. Você quer ver o céu se abrir neste lugar? Você quer ver Deus descortinar o céu e te visitar nesta noite? Pega a sua harpa aí. Pegue. Porque quando Davi tocava aquela harpa, a presença de Deus vinha sobre ele. Era tão forte a presença de Deus que o mal que estava na vida de outro homem era banido, era retirado. Meu irmão, nós vamos adorar o Senhor. Se o mal estiver na nossa vida, vai subir. Se o mal estiver na vida do próximo, vai bater em retirada nesta noite. Vocês estão entendendo que existe um